E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço! E aí, gente bonita, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, para a aula de hoje eu tenho uma proposta aí de uma lista de exercícios, né? Com vários exercícios, para que a gente possa resolver juntos. Então, sempre como eu faço com vocês nas videoaulas, eu vou pedir para que você pare o vídeo, né? Dê um pause, resolva as questões relacionadas ao trabalho de uma força, que nós já temos conhecimentos e podemos resolver, tá bom? E depois que você terminar essas questões, é claro que você tem aí o gabarito na lista de exercícios também que está sendo proposta. Você volta a assistir o vídeo que eu venho com a resolução de algumas dessas questões. Tá bom? Então, forte abraço. Até mais. Dá um pause aí. Muito bem, gente. Então vamos para a primeira questão. Já deixei aqui para vocês então já os dados coletados, né? Então vamos ver o que diz essa primeira questão. Olha aí. Determine o trabalho de uma força constante de 300 Newton aplicada a um corpo de massa 30 kg, sabendo que o deslocamento do corpo foi de 25 metros na mesma direção e sentido da força. Muito bem, se é a mesma direção e mesmo sentido da força, a gente tem que o trabalho é dado pela força vezes o quê? O deslocamento. Então eu tenho que o trabalho é a força que nós temos ali, que é de 300 newton, vezes o deslocamento, 25 metros. Então eu tenho que o trabalho dessa força realizada nesse deslocamento é de 7.500 joules. Ok, gente, então vamos lá para a questão número 2, que diz o seguinte, um bloco com 4 kg inicialmente em repouso é puxado por uma força constante e horizontal ao longo de uma distância de 15 metros sobre uma superfície plana, lisa e horizontal, com aceleração de 7,5 metros por segundo ao quadrado. O trabalho realizado em joules é de quanto? Muito bem, então nós temos aí um bloco com massa de 4 kg, está sendo puxado por uma força e esse bloco vai adquirir uma aceleração de 7,5 metros por segundo e vai ser movimentado então em 15 metros. Qual que é o trabalho? Bom, então entendemos que esse bloco ele está se movimentando na mesma direção e sentido da força. Então o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. Então o trabalho é a força, que vai ser quanto? Bom, eu não tenho a força diretamente, mas nós sabemos que essa força é dado pela massa vezes a aceleração. E força, então, nesse caso, vai ser 4 vezes 7,5, onde eu tenho que essa força é igual a 30 newtons. Muito bem, vamos substituir. Então, 30 vezes 15. Então, eu tenho que o trabalho dessa força é de 450 joules. Muito bem, e aí nós vamos marcar a alternativa. A alternativa correta para essa questão é a alternativa E. Beleza? Muito bom. Questão número 3, nós temos o seguinte. A força F, de intensidade 30 newton, atua sobre um objeto, formando um ângulo constante de 60 graus, com a direção do deslocamento D do objeto. Se D é igual a 10 metros, o trabalho executado pela força F, expressa em joules, é igual a quanto? Bom, então aqui nós já temos os dados, e aí nós temos uma situação, então, que o objeto está sendo tracionado, está sendo puxado por uma força que forma um ângulo alfa, né, de 60 graus, conforme foi dito ali. Bom, então se tem esse ângulo, que é um ângulo diferente de zero, e é um ângulo diferente de 180 graus, então nós temos que o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo, tá? Lembrando que o deslocamento aqui ele chamou de D no exercício, tá bom? Então você pode usar o D se você entender melhor assim. Então eu tenho que o trabalho é dado pela força, que é 30, vezes o deslocamento, que é 10, vezes o cosseno de 60 graus. E agora nós vamos resolver isso aqui. Eu tenho o seguinte, que o trabalho é igual a 30 vezes 10, 300, vezes o cosseno de 60.
Então vai ser 300 vezes meio, que é o cosseno de 60. Então eu tenho que o trabalho é de 150 joules. Então vamos lá para a questão número 4, gente. Já coletado aqui os dados, né? Então vamos ver o que ela diz. O trabalho realizado pela força F de 50 newtons, ao empurrar um carrinho por uma distância de 2 newtons, é em joule igual a quanto? Então vamos lá. Novamente nós temos um carrinho aqui, né? Conforme vocês estão vendo aí na imagem, está sendo o quê? Tracionado, está sendo puxado por uma força F e que forma um ângulo de 60 graus com a horizontal. Ótimo. Então o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo de 60 graus. Então eu vou substituir aqui. O trabalho é igual à força, que é 50, vezes o deslocamento, que é 2, vezes o cosseno de 60, que é meio. Então daqui nós tiramos que o trabalho é igual a 50 vezes 2, 100. 100 vezes meio, multiplicar por meio é dividir por 2, né? Posso até simplificar aqui, se você achar melhor. Então, nós temos que o trabalho é igual a 50 joules, beleza? E isso corresponde à alternativa B dessa questão. Galera, questão número 5, né? Então, vamos lá. Uma força de 10 newtons aplicada num corpo de 5 kg produz um movimento circular uniforme de velocidade de 2 metros por segundo. Sendo o raio da circunferência de 2 metros, o trabalho em joules realizado pela resultante centrípeta após uma volta é igual a quanto? Letra A, 0, letra B, 10, letra C, 20, letra D, 125,6. Bom, isso em joule, né? Mas olha só, já coletei todos os dados aqui para que a gente possa observar essa questão. Fiz também uma representação desse movimento, um movimento circular, tem uma força centrípeta e uma velocidade. A velocidade do móvel é sempre tangencial à curva, tá? Essa força centrípeta, que no caso, vamos imaginar se for um carro que está fazendo uma curva circular. A força centrípeta, então, vai ser dada pela força de atrito, né? Fazendo com que o carro não saia da curva. Agora a gente percebe o seguinte, que essa força centrípeta, ela não está deslocando o carro para o centro. Ela está modificando a direção do movimento. E aí a gente lembra lá, se nós não temos um deslocamento sendo causado por uma força, então nós não temos um trabalho sendo realizado. Esse trabalho é igual a zero, tá? Se eu observar aqui a equação, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento, eu entendo que o trabalho depende da força e depende também do deslocamento. Se esse deslocamento é zero, então eu tenho que o trabalho também é 0 joule, que é esse caso. O móvel está se deslocando para o centro da curva, para o centro da circunferência? Não, não está. Logo, então, nós dizemos que esse trabalho é igual a zero. E a alternativa que corresponde à resposta correta dessa questão número 5 é a alternativa A. Ok, galerinha, questão número 6, nós temos lá. Uma força constante de 20 N produz em um corpo um deslocamento de 0,5 metros no mesmo sentido da força. Calcule o trabalho realizado por essa força. Muito bem, questão bem clássica, né, gente, de trabalho. Por que bem clássico? Porque é dado a força, é dado o deslocamento e pede o trabalho. Olha só, e a força está na unidade de medida conforme o sistema internacional em Newton. O deslocamento também está conforme o sistema internacional em metro. E eu preciso do trabalho. Logo, sabendo que a força e o deslocamento têm a mesma direção e sentido, então nós temos que esse trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. Então esse trabalho é de 20 vezes 0,5, 20 vezes meio, né? 20 vezes meio, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então nós temos que o trabalho é igual a 10 joule. Questão número 7, nós temos o seguinte. Um carrinho é deslocado num plano horizontal sob a ação de uma força horizontal de 50 N. Sendo 400 joules o trabalho realizado por essa força, calcule a distância percorrida. Então temos aqui os dados já, né? E precisamos determinar então esse deslocamento, essa distância percorrida. E aí, entendendo que
essa força e esse deslocamento têm a mesma direção e sentido, sabemos que o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. Tá? Posso até dizer mais, que esse trabalho é um trabalho o quê? Motor. Tá? Por que motor? Porque nós temos ali a força e o deslocamento com a mesma direção e sentido, tá bom? Então vamos lá. Sei o seguinte, o trabalho é 400, a força é 50, o deslocamento é o que eu estou querendo determinar. Então eu tenho que o deslocamento é 400 dividido por 50. E quanto é que dá, gente? 400 dividido por 50 dá 8, né? Então eu tenho que o deslocamento é igual a 8 metros. Beleza? Muito bom. Questão número 8, gente. É sobre um corpo de massa 10 kg, inicialmente em repouso, atua uma força F que faz variar sua velocidade para 28 metros por segundo em 4 segundos. Determine, letra A, a aceleração do corpo, letra B, o valor da força F, letra C, o trabalho realizado pela força F para deslocar o corpo em 6 metros. Né? Então deixa eu só colocar aqui que o deslocamento é de 6 metros. Então vamos lá, para a primeira questão. Quero saber a aceleração. Já coletei aqui os dados, né? Tem a massa do corpo, a velocidade inicial, a velocidade final e o tempo que foi modificada a velocidade inicial para a velocidade de 28 metros por segundo. E aí a gente lembra, né, que a aceleração é dada pela variação da velocidade pela variação do tempo. Tá? É o quanto a velocidade está mudando com o passar do tempo. Isso é aceleração. E aí a gente lembra que a variação da velocidade é a velocidade final menos velocidade inicial, sobre o ΔT, que também é o tempo final menos o tempo inicial. Mas eu já sei qual é o ΔT, então eu não vou escrever tempo final menos tempo inicial, tá? Vou deixar como ΔT aqui. Então eu tenho que a aceleração é igual velocidade final é 28, velocidade inicial é 0. Então 28 menos 0, nós temos 28. Sobre quanto? Sobre 4. Então eu tenho que a aceleração é 7 metros por segundo ao quadrado, ok? Aí vamos para a letra B. Letra B, nós precisamos descobrir a força. Essa força F é dada pela massa do corpo vezes a aceleração. Segundo a lei de Newton, gente. Essa força resultante que está atuando no corpo. Então, a força vai ser de 10 kg vezes a aceleração, que é 7. Então, eu tenho essa força de 70 newtons. Então, essa é a força F. E na letra C, qual é o trabalho dessa força? Se ela realizar aqui um deslocamento de 6 metros. Então, o trabalho é a força vezes o deslocamento. Entendendo que essa força e esse deslocamento têm mesma direção e mesmo sentido. Tá? Então, um trabalho motor. E aí eu tenho que esse trabalho vai ser de 70, que é a força, vezes o deslocamento, que é 6. Então, o trabalho é 7 vezes 6, 42. Com esse 0, 420. Então, o trabalho é de 420 joules. Então, vamos lá para a questão número 9, gente bonita. Olha só. Um carro percorre uma estrada reta e horizontal em movimento uniforme, com velocidade constante de 20 metros por segundo, sob a ação de uma força de 1.800 Newton exercida pelo motor. Calcule o trabalho realizado pelo motor em 4 segundos. Então aqui, já fiz toda a coleta de dados, né? E aí nós temos que determinar então o trabalho. O trabalho é dado pela força vezes o deslocamento. Como é que eu sei que o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento? Porque ali o deslocamento do carro tem a mesma direção e sentido da força do motor, tá? Que o motor está aplicando no automóvel. Muito bem. Então vamos lá. A força eu tenho, que é 1.800. Preciso encontrar o deslocamento. Esse deslocamento não foi me dado diretamente. No entanto, eu sei qual é a velocidade do corpo e sei qual foi o tempo que esse motor foi acionado para movimentar esse automóvel, né? Foi de 4 segundos. Então eu sei que a velocidade média é dado
pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, com essa equação de velocidade média, eu consigo determinar qual foi o espaço que ele percorreu nesse período de 4 segundos com a velocidade de 20 metros por segundo. Então, vamos substituir. A velocidade é 20, o deslocamento é o que eu quero descobrir e o tempo nós sabemos que é 4. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar cruzado aqui. Ó. Tenho 1 embaixo do 20, multiplica pelo ΔS. Então, eu tenho que o ΔS é igual a 20 vezes 4, que dá 80. Então, em 4 segundos, esse automóvel se deslocou 80 metros. Agora, eu vou substituir aqui. Ó. O trabalho é dado pela força, que é de 1.800, vezes o deslocamento, que é 80. Então, eu tenho que o trabalho é de 144.000 joules. Ok? Questão número 10, galerinha. Nós temos o seguinte, ó. Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força peso, sabendo que a gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, então nós temos aqui toda a coleta de dados e já temos aqui um desenho representando a situação. Então aqui eu tenho um objeto com a massa de 7 kg e ele vai ser elevado, a uma altura de 10 metros. Então, eu coloquei ΔS aqui para indicar que o deslocamento é para cima, que é contrário à força-peso. Tá? Se é contrário à força-peso, então a gente vai lá buscar nos conceitos, nas aulas sobre trabalho, que a gente viu que nessa situação nós temos um trabalho resistente. E um trabalho resistente é dado por um trabalho negativo. Tá? Trabalho negativo do quê? Da força-peso vezes o deslocamento. Tá, mas aí alguém vai falar assim, professor, mas eu não sei qual é essa força-peso. Eu não sei diretamente, mas nós sabemos qual é a massa do corpo e sabemos qual é a aceleração gravitacional. Tá? Lembra lá ó, que a força-peso é dado pela massa vezes a aceleração gravitacional. Então a força-peso é dado pela massa, que é 7, e a gravidade, 10. Então a força-peso é de 70 newtons. Muito bem. Aí me falta o deslocamento. O que é o deslocamento, gente? O deslocamento é o quanto esse corpo vai se movimentar. Ele vai se movimentar uma altura h. Então, esse deslocamento é igual a 10 metros. Então, aqui nós colocamos 10 metros. Então, eu tenho que o trabalho é de menos 70 vezes 10. Então, eu tenho que o trabalho é de menos 700 joules. Indicando, então, um trabalho resistente para a força-peso. Ok, gente? Muito bem. Galera, então vamos ficando por aqui, tá bom? Continue fazendo as outras atividades e depois a gente faz uma correção delas, retomando todos os conceitos trabalhados já e, é claro, tentando sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau!